Olá pessoal, é interessante considerar que o começo é muito importante. Começar bem é importante demais, mas muito melhor é terminar bem. Nós vamos ter alguns exemplos de alguém que começou muito bem e não terminou bem, de alguém que começou bem e terminou bem. Vamos aqui para o exemplo do rei Amazias. O rei Amazias começou muito bem. Em 2 Crônicas 25 fala sobre ele. Ele começou bem, Deus agradando dele em Jerusalém, rei de Jerusalém. E quando foi já assim, ele sendo um rei benquisto, vencedor de guerras, construtor de muitas obras, e quando chega antes do final do seu mandato, ele se contamina, porque o coração dele não era inteiro, ele agradava a Deus, mas não com inteireza de coração, estava muito dividido. E quando chega quase no final do seu mandato, ele se corrompe, ele começa a adorar, a prestar culto a outros deuses, entra a idolatria. Ele começa idolatrando ídolos, né? E Deus rejeita ele. E o que acontece depois que ele se torna idólatra, né? Uma prática idólatra, ele é assassinado. Ele é morto. E o seu filho, que tinha 16 anos, Uzias, que é o que nos interessa, Uzias, ele começa a governar no lugar do pai. E Deus, ele começa a fazer o mesmo bem que seu pai havia feito, porque o seu pai tinha dado uma parte com Deus. E era o período de Uzias, um período também do exercício do sacerdote, do profeta Isaías. Isaías vivia no período do rei Uzias, estava vivendo, auxiliava, ajudava. E o rei Uzias foi crescendo, 16 anos, administrando muito bem. Inclusive ele administrou 55 anos em Jerusalém. E ele venceu muitas guerras, construiu muitas torres, castelos, torres, tanto em Jerusalém, dentro de Jerusalém, como no deserto. Edificou muitas cidades, construiu muitas cidades. Organizou um exército poderoso. O exército tinha mais de 300 mil soldados e milhares de homens que sobressaíam, homens fortes, guerreiros que sobressaíam. E ele, pensando nesse exército poderoso, que dava medo aos inimigos, ele também criou engenharia, como fosse uma indústria de engenharia bélica, e ele construiu muitas armas para a época, para o seu exército. Inclusive, eles podiam lançar das torres, dos lugares altos, eles poderiam lançar pedras enormes, como fossem canhões, e também flechas, porque eles estavam, seus soldados, com capacete, tinha fundas, né, poderosas, e outras armas, espadas. Então era um exército poderoso, e ele era muito respeitado, né, muito respeitado. Mas um dia a vaidade entrou no coração de Uzias, e Uzias entrou no templo. Você sabe que no templo, quem poderia oferecer algum sacrifício, inclusive usar o incensário, oferecer algum sacrifício a Deus, interceder pelo povo, eram os sacerdotes. E ele, como rei, ele não podia fazer isso, cada um com sua função. E ele entrou no templo e não esperou pelos sacerdotes.
ele pegou o incensário e começou a fazer o que era ofício do sacerdote. Quando os sacerdotes entraram, 80 sacerdotes entram no templo e vê o rei com o incensário na mão, né, e praticando aquela ação, e eles clamaram, eles peitaram o rei, dizendo para o rei: Rei Uzias, você não pode fazer isso. Essa função é dos sacerdotes, que veio desde a época de Arão. Eles é um ofício que é da família de Arão, né? A gente sabe depois dos levitas, mas da tribo de Levi. Mas você não pode fazer, você é rei. E ele enfrentou os sacerdotes. Só que naquele momento que ele enfrentou os sacerdotes, Deus feriu. Deus feriu. Não foi ninguém, nenhum ser humano, nenhum sacerdote. Deus feriu o rei Uzias com lepra na testa. E quando os sacerdotes, aqueles 80, olharam para o rei Uzias, tinha brotado a lepra da sua testa. E como naquela época, e na cultura de Israel, quando tinha algum leproso, ele tinha que se afastar, ficava fora da cidade, afastado da família, de tudo. Então ele virava um pária da sociedade, né? Ele não perdia toda a comunicação, logicamente, com a sociedade, todo convívio, contato. E naquele momento, quando o rei percebe que Deus havia o ferido, ele mesmo não precisou do sacerdote colocar ele para fora do templo, porque ele não poderia ficar ali, leproso, mas ele mesmo sai correndo, sai rápido, e ele vai morar em uma casa afastada de Jerusalém, longe, né? Em uma casa sozinho, foi morar numa casa afastada, e ele fica lá até a sua morte. Ele começou bem, mas a vaidade entrou, o pecado entra na sua vida, e o final dele foi triste. Morreu de morte natural, mas leproso, fora do trono. E aí, seu filho Jotão assume o seu lugar. E em 2 Crônicas 27 vai mostrar que Jotão faz o que agrada a Deus. Então aqui a gente vai ver aqui, 2 Crônicas 27, ele vence o povo amonita, e a Bíblia diz assim, versículo 6, assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Ele fez muita coisa também. Você vê que seu pai foi um homem que passou a ser conhecido como o amigo de Uzias, passou a ser o amigo da agricultura, né? Ele cavou muitos poços artesianos e tal, e desenvolveu a agricultura muito. O povo produziu muito na época de Uzias, mas fez besteira no final, terminou, né? Poderia ter até ficado velhinho no poder e ser um exemplo. Jotão foi o contrário. Ele fez também torres, castelos, edificou cidade, venceu inimigos, mas fortaleceu, ficou muito rico, né, o seu povo, o seu governo, mas ele foi até o fim, porque ele dirigiu os caminhos dele na presença do Senhor, seu Deus. Temos também um exemplo triste de Saul. Saul foi, mas muitas pessoas pensam que Saul foi apenas escolhido pelo povo. Deus não queria que o povo abandonasse a teocracia, o governo de Deus, mas eles olhavam para os outros povos
e começou a pensar, né, e querer copiar a realeza, a monarquia dos outros povos que não conhecia Deus. E eles ansiavam por aquilo. Também não havia unidade entre as várias tribos, né? E uma tinha tribo rica, outra não, e faltava essa questão, umas, né, bem, outras não, e isso também, e outras causas, né? Eles pensaram, nós queremos um rei, mas Deus viu que o povo queria um rei humano, não mais a teocracia. Então Deus permitiu, e Deus falou, Deus escolheu Saul. Saul foi escolhido pelo povo, teve aprovação humana, popular, foi escolhido por Deus, houve profecia, ele foi profetizado, né, que também era da vontade de Deus. Ele, inclusive, profetizou e Deus usou ele. O Espírito de Deus se apossou do rei, porque lá em Israel, o Espírito Santo de Deus não tomava todas as pessoas. Então, quem tinha o Espírito Santo estava na vida do profeta, na vida do sacerdote, na vida do governo, do rei. E dos juízes, né? Os juízes também tinham o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus apossou de Saul. E Saul começou, ele um grande militar, sobressaía nas guerras. Mas aí um dia Saul também quis oferecer sacrifício que não era lícito ele oferecer, e ele fez besteira. E naquele dia mesmo, Deus tomou o trono. Ele ficou vários anos no poder, mas Deus já havia ungido Davi, já tinha escolhido Davi. E Davi esperou na época certa, né? Já a morte mesmo de Saul. Saul terminou feio, começou muito bem e terminou feio. Consultou feiticeira, né? Pitonisas, essas coisas todas que vocês bem sabem que não agradava a Deus de Israel, e ele acabou mal, e o seu fim foi o suicídio. Ele se suicidou. Mas eu quero falar de alguém como Jotão, muito mais exemplo desde criança. Primeiro, seu nascimento. Sua mãe era estéril, não podia gerar filhos. Sua mãe sofria muito, porque uma judia sem filhos era uma desgraça. Sentia uma pária da sociedade, uma pessoa desprezível, desprezada pela sociedade. E ela queria ter um filho. E ela, no templo, ela clamou a Deus, ela orou, de forma que até o sacerdote ali pensava que ela estava bêbada, e ela orou ao Senhor, de forma, estava amargurada, e clamou ao Senhor, e o Senhor lhe deu um filho, e esse filho foi chamado de Samuel. E Samuel, depois, ela criou Samuel por algum tempo e trouxe Samuel para o templo. Samuel tinha 8 anos de idade. E Samuel vai para o templo conviver com o sacerdote, ser ensinado pelo sacerdote ali. E Deus, ainda criança, chama Samuel e lhe revela coisas, fala com ele. E ele tem uma chamada especial. E Deus vai tratar a família de Eli, vai mostrar as falhas também daquela família do profeta Eli, que começou bem, também terminou mal. Inclusive o profeta Eli, ele, quando soube que seus filhos também fizeram besteira, Finéias e Ofni, que Deus tinha matado eles, Deus tinha exterminado, porque eles eram filhos de Belial, homens sem temor a Deus, e Deus
os matou. E a Bíblia diz que quando Eli soube da morte dos filhos, Eli estava sentado e ao receber a notícia, ele caiu para trás, quebrou o pescoço, porque Eli estava passando a mão sobre a cabeça dos filhos, não tratou os filhos, não disciplinou os filhos, e Eli terminou assim. Agora, já Samuel passou a ser juiz, homem de Deus, profeta de Deus, e esse juiz que conseguia administrar, né, trazer aconselhamento, ajudar os reis como o rei Davi, rei Salomão, ele ajudou, e outros a governar, né, homem de Deus. Ele foi tão fiel a Deus, tão sério, em momento algum. Ele começou bem e ele vai terminar bem. Ele já velhinho de idade, o pessoal disse, né, na transição antes da monarquia, falou que não dava mais, porque os filhos de Samuel não era boa coisa, fazia besteiras, Deus não agradava também, não agradava deles, e o pessoal também não estava satisfeito com eles, e aí o pessoal estava pedindo, na verdade, um rei, porque para eles os filhos de Samuel não serviam, porque Samuel exerceu o ofício com fidelidade a Deus, com justiça, foi justo, um homem íntegro. E aí Samuel vai então despedir. E na despedida de Samuel pede, conclama a todos que se tem alguém ali contra alguma coisa, contra ele, alguma coisa ele fez com relação à justiça, o exercício dele, se ele pecou em alguma coisa, que eles relatassem. E todos disseram que não havia dolo. Assim como em Jesus, né, não havia dolo, ninguém pôde falar de nenhum pecado. Assim também Samuel termina na velhice o seu ofício. Todo mundo, todos os líderes de tribos, todas as tribos, dizendo que ele era um homem íntegro, exerceu com íntegro, não havia nenhum erro que tinha para apontar na vida de Samuel. Samuel começou bem e terminou bem. Qual a lição para nós? Se nós começamos mal, vamos terminar bem. Então, se você começou mal, mas você mudou de rota, está caminhando bem, está indo bem, está agradando a Deus, termine sua carreira bem. Se você começou bem, se preocupe com isso. Continue exercendo bem seu ministério, seu ofício, e procure terminar bem como você começou. Por isso que a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim será salvo. Que a glória da sua casa, da sua vida, a segunda glória seja maior do que a da primeira, como está escrito, né? Então, que você tenha uma vida cada dia mais excelente. Que Deus te abençoe e que você procure ser sempre a pessoa que ande corretamente e que procure agradar a Deus, sendo justo, sendo cada dia mais santo, santificando, se separando, sendo uma pessoa solidária, amorosa e obediente a Deus. Na verdade, e você pense no tripé que Deus te chamou. Primeiro, Ele te chamou como igreja do Senhor para adorá-lo. Depois, para ter comunhão com Ele e com os outros, né, com aqueles que servem. E terceiro, para
evangelizar. Que Deus te abençoe e que possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe com outros, peça que outros se inscrevam também e dê um like. Vamos apoiar, né? Apoiar aquilo que é bom, como o apóstolo Paulo diz. Aquilo que é bom, aquilo que é agradável, deve ser seguido por todos nós. Aquilo que for ruim, vamos afastar. A Bíblia diz que a gente deve afastar da aparência do mal. Não é nem só do mal, da aparência. Que possamos estar sempre com o bem, cada dia mais próximo com o bem. Até um próximo vídeo. Que Deus o abençoe, a abençoe poderosamente.